turminha, boa noite a todos. Depois de algumas tentativas fracassadas, eu estou aqui começando o nosso estudo, né, que me cabe, que é o primeiro capítulo do livro, O Dom da Mediunidade, capítulo que é intitulado O que é Mediunidade? E esse assunto nós já estudamos no nosso curso presencial, né? Que a Mirtes e a Helena trouxeram para nós, já discutimos bastante, então a impressão primeira que dá é que a gente já sabe tudo sobre isso, né? Olha, a pergunta mais básica, o que é mediunidade, nós estivemos estudando lá durante tanto tempo, né? Mas lendo, a gente sempre percebe que tem alguma coisa que nós ainda não havíamos considerado e que vale a pena a gente estudar para fixar todo aquele aprendizado, né? E expandir um pouquinho mais. Eu vou fazer a apresentação do meu trabalho, vou tentar fazer ela de uma maneira expositiva, sem a leitura do texto, que eu tentei de outras formas, mas não me senti muito à vontade. E quando eu finalizar, se eu achar necessário que eu deixei alguma coisa, que tem alguma coisa muito esclarecedora, eu vou fazer leitura para vocês. Lembrando ainda também, né, que todos têm acesso ao livro e que é super interessante dar uma lida, mas depois que nós conversarmos, né, sobre o assunto, a leitura vai ficar até mais agradável, né? Eu preparei alguns tópicos, algumas perguntas para me direcionar, para direcionar a apresentação do trabalho, que eu vou falando sobre elas com vocês. Eu vou compartilhar aqui na tela, de modo que todos possam ter acesso e seguir o raciocínio aí, né? A primeira pergunta que me ocorreu, né, durante a leitura, seria: todo mundo tem mediunidade? Porque quando a gente fala mediunidade, esse assunto nos remete a uma imagem de uma pessoa psicografando, um médium bem caracterizado, onde nele tem esse dom, né, bem caracterizado, como, por exemplo, um Chico Xavier, um Divaldo. E nós nunca nos colocamos, nós que não temos mediunidade ostensiva, nós nos consideramos seres à parte, como se nós não tivéssemos nunca nenhum contato, não recebêssemos absolutamente nenhum recado de forma alguma. Mas, durante a leitura do livro, a gente vai percebendo que todo mundo, de uma forma ou de outra, já teve algum tipo, e vocês vão se questionar, vão pensar aí agora, será que você já teve algum recado? Você já sentiu alguma sensação diferente? Você já sentiu um perfume em algum momento? Já recebeu um conselho, por exemplo, num momento que você estava necessitado, que veio de uma pessoa e que encaixou tanto na situação que você estava vivendo, te trouxe um lenitivo, um conselho, um consolo naquele momento? Ou mesmo você já teve um sonho que quando você acordou você achou que era muito real, né? Ou você mesmo já teve uma intuição, ou deu um conselho para alguém que você sabe que levou, e de repente você não acha como que pôde aquilo surgir, né, de mim? Isto, no nosso livro de estudo aqui agora, mostra que isso é considerado mediunidade. Nós somos, em algum grau, médiums também. Tem que ter, então tem que ser uma pessoa especial? Não, nós estamos vendo que o médium, ele é médium em graus diferentes. Alguns recebem, sim, psicografias, tem neles esse dom mais firme, mais caracterizado. Mas nem por isso outras pessoas deixam de ser também médiuns, nós, né? E como a mediunidade pode se manifestar? Bom,
Nos médiums ostensivos, nós conhecemos os diferentes, já estudamos, né? Os diferentes tipos de mediunidade. Psicografia, psicofonia, audiência, o médium vidente e os outros todos que nós já estudamos. Assim ela se manifesta, mas em nós, que temos um grau talvez não tão apurado, são as formas de se manifestar, essas que às vezes a gente não atina para elas, não considera que elas sejam algum contato que nós possamos estar tendo com o espírito, que o espírito está se manifestando através de nós, por nós ou para nós. Então, são muitas as maneiras, não tem só essas das mediunidades que nós já estudamos, elas estão presentes no nosso dia a dia, basta nós estarmos atentos às ocorrências do nosso dia a dia. Aí, já que todo mundo tem mediunidade, não tem que ser uma pessoa privilegiada, né? E já sabendo de como ela se manifesta, qual a nossa responsabilidade? E quais os fatores que interferem na recepção e transmissão das comunicações? Então, agora nós vamos falar um pouquinho mais de nós, que temos a mediunidade não naquele grau tão elevado, né? Qual a nossa responsabilidade e o que vai interferir na transmissão das comunicações? Entra, então, a nossa responsabilidade, qual sentido? No sentido de estarmos atentos a nós, ao nosso comportamento, ao nosso pensamento, porque é isso que vai fazer de nós imãs que vamos atrair de acordo com aquilo que nós estamos gerando, porque o pensamento, por exemplo, nós já estudamos que ele gera imagens que vão atrair os espíritos de acordo com aquilo que nós estamos pensando. Onde nós temos andado, o que nós temos falado, que filmes nós temos assistido. Todas essas coisas, elas são muito importantes e o conhecimento, o estudo entra também aqui de uma maneira muito poderosa. Nós temos que, a partir do momento que nós escolhemos esse caminho, que nós já temos contato com o Espiritismo, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós podemos e devemos e estamos fadados ao progresso. O que nós não queremos mais e não podemos é ficar estacionados. E isso depende de nós. Como? Nos dedicando ao estudo, que vem primeiro. A partir do momento que nós entendemos o processo e o mecanismo das comunicações, nós nos tornamos cada vez mais responsáveis. Aí vem a outra parte, que é o quê? Nós precisamos agir. Conhecer é importante, mas sozinho não basta. Então, aí nós temos que começar a fazer modificações que nós vamos começar a considerar necessárias. Para quê? Para que nós tenhamos comunicações, estejamos cercados por espíritos superiores, que possam nos trazer mais progresso, mais adiantamento, mais evolução. Então, essas são as considerações, né, para essas perguntas que nós fizemos aqui, que é a 4 e a 5, né? Qual a nossa responsabilidade e quais os fatores que vão interferir na recepção e transmissão das comunicações. Qual a base do funcionamento? A base do funcionamento da mediunidade é a sintonia e a faixa vibratória. Será que eu sei que eu tenho sintonia? De alguma forma, eu estou estabelecendo sintonia. Por quê? Porque o meu pensamento, ele está atraindo.
Ele está emanando de uma forma ou de outra, os espíritos vão captar aquilo que eu tô, o ambiente que eu vivo, né, o meu ambiente mental e físico, então eu vou atrair. Então eu sei que eu estou estabelecendo sintonia e eu sei que eu tenho uma faixa vibratória. Mas para quê? Elas são importantes? Depende de mim, de alguma forma, estabelecer uma ou outra. Bom, dentro de tudo isso que nós já falamos, nós sabemos que sim, que para quê? Para que nós busquemos sempre melhorar e o bem. Por quê? Porque se eu estiver, por exemplo, com atitudes negativas, se eu estiver, por exemplo, frequentando ambientes que digamos que não sejam os mais favoráveis, onde provavelmente não seria o lugar onde espíritos mais benevolentes, superiores estariam, será que eu vou estar estabelecendo uma sintonia e vou estar vibrando numa faixa favorável a que eu receba boas influências? Muito provavelmente isso não vai acontecer. Então aí entra a nossa responsabilidade. A partir do momento que nós vamos tendo mais conhecimento e sabendo que nós somos responsáveis pela construção da nossa faixa vibratória e da nossa sintonia, nós temos que começar a estar mais atentos ao que fazemos, ao que falamos, porque, como num ditado, cita no nosso livro, no capítulo número 1, nós temos um ditado que diz: dize-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Dize-me com quem tu andas, que eu direi com quem você se parece, ou com quem você quer parecer. Então, entra aí essa questão da nossa responsabilidade, né? Como a sua conduta, nesse questionamento 8, como a sua conduta pode influenciar o processo? Bom, acho que eu já consegui falar isso nas perguntas anteriores, né? Como a sua conduta pode influenciar o processo? A partir do momento que eu estudo e que eu percebo que eu sou responsável pela minha faixa vibratória, pela minha sintonia, aí eu tenho que fazer uma análise. Cabe a mim começar a questionar, a estar mais atento no que eu tenho feito para que eu possa começar a me corrigir. Começar a me corrigir, que isso leva a gente à ideia da reforma íntima. A reforma íntima é necessária? Ela é necessária. Ela é necessária porque ela vai impulsionar, à medida que nós vamos conseguindo nos livrar de atos, de atitudes, de pensamentos que são negativos e que ainda pelo nosso grau evolutivo fazem parte de nós, nós temos que fazer esse trabalho que é árduo, que não é fácil, mas nós vamos nos livrando cada dia um pouquinho e cada vez a nossa vibração, nossa faixa vibratória vai se elevar, favorecendo que nós sejamos auxiliados por espíritos cada vez melhores, né? E já que todos somos médiuns, no 9, já que todos somos médiuns, o que nos compete segundo o Espiritismo? Segundo esse nosso estudo, o que cabe a nós? Exatamente isso. Ele nos remete a uma análise muito crítica, muito severa, que nós devemos fazer de nós mesmos, de como temos agido, né? E tentar melhorar, buscando estudar cada vez mais e fazer as nossas modificações que nós vamos entender que são necessárias, né? E aí eu deixaria essas reflexões para que vocês
depois com a leitura, né? Que eu vou ler algum parágrafo ainda do nosso capítulo, que eu acho interessante, porque eles trazem mais como que figuras mesmo, né? Esclarecedoras para isso tudo que a gente falou aqui. Mas que cada um de nós façamos essas reflexões, né? Para que nós possamos, a partir de tudo isso que nós temos estudado, desse curso que nós nos propusemos a fazer, do tempo todo que nós estivemos presentes lá nas aulas, né? Que isso não pode ficar perdido, nós temos que levar isso para sempre dentro de nós. Esse é o legado que Mirtes e Helena conseguiram deixar para nós. É um para casa eterno. Não é um para casa que vai parar nunca. Nós vamos estar sempre nos questionando no sentido, porque nós sabemos que nós somos imperfeitos e nós vamos errar. Ainda conhecendo, ainda estudando, nós vamos errar. Mas nós sabemos que é muito importante melhorar cada dia um pouquinho, para que nós possamos estabelecer sempre uma conexão com o mais alto, sermos assim instrumentos de Jesus, não só para nós, né, que é o nosso maior objetivo nessa encarnação é o quê? É sairmos daqui melhores do que nós viemos. E assim, nós somos médiuns também de Jesus. Por quê? Porque ao passo que nós nos melhoramos, no nosso exemplo, nós conseguimos levar para muitas outras pessoas que nos cercam, na nossa família, em qualquer lugar que nós estejamos, no nosso trabalho, um pouquinho de nós para as pessoas e que nós possamos levar sempre, cada vez mais, o nosso melhor. Que esse estudo sirva sempre para isso. Eu sou muito agradecida, né, pela oportunidade que eu tive de estar lá nas aulas e agora da continuidade no nosso trabalho, né? Agradeço muito, por quê? Porque é um alerta, é um chamamento, é um chamado de atenção para nós todos, né? Então, agora eu vou parar um pouquinho a apresentação e vou ler pelo menos um parágrafo lá do livro, que esclarece um pouquinho, ou bastante, eu acho, né? Isso aqui, tudo que nós falamos. Bom, eu estou retomando aqui, eu compartilhei aqui na nossa tela um trecho pequeno do final desse primeiro capítulo, né? Que eu vou fazer a leitura dele porque eu acho que ele dá uma ilustrada muito legal de tudo isso, mas achei o capítulo assim muito interessante, vale a pena ler ele todo com bastante cuidado, né? Aqui nesse trecho, ele diz assim, olha, em suas pesquisas sobre a alma, Kardec compreendeu bem a importância desse fato, de tudo que nós já discutimos aqui. Aí ele coloca assim, é todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas, assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos. Assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos de cuja existência também não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível, que nos cerca, nos acotovela constantemente e que é a nossa revelia, queiramos ou não, toma parte em tudo que fazemos. Então, eu acho que esse trecho, ele traz realmente um resumo, né, de tudo que nós falamos aqui. Ele está em tudo que fazemos, ele é constante. Nós somos médiums a todo instante, e isso está provado aqui na fala de Kardec. E continuando, tem mais um trecho aqui. Do mesmo modo, os instrutores explicam que os nossos pensamentos se entrelaçam, formando um núcleo de força viva, através do qual cada um recebe o seu quinhão de alegria ou sofrimento da vibração geral. É por essa razão que no planeta o problema do ambiente é sempre fator ponderável no caminho de cada homem. Cada criatura viverá aquilo
que cultiva. Então, nós sabemos que o nosso planeta, no estágio evolutivo em que ele se encontra, as vibrações que todos nós emitimos, encarnados e desencarnados, né? Ela gera força. Então, nós temos que estar atentos e fazermos o que for possível para que nós, a cada dia, possamos receber melhor essas possibilidades que nos são dadas através da mediunidade. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre esse capítulo meu. Agradeço muito a atenção de vocês e desejo aí uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.